fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro. Como estamos? Esse é o Poste Baixo NBB, pautando as finais do NBB 2025 entre Minas e Franca. E hoje eu posso contar com a presença ilustre do badalado Davi Gomes. E aí, Davi, tudo bem? Tá tudo bem? Então, acaba que o meu trabalho atrapalha meu trabalho, né? Então, assim, eu gostaria de estar mais presente aqui, mas aí você manda falar com o meu chefe lá e pede para liberar para trabalhar aqui também. E hoje estamos aqui para falar do jogo 3, outra vitória, não tão contundente, mas que deixou as coisas muito complicadas para o Minas, né? O Franca venceu duas na casa do Minas, quando a gente esperava que o Minas conseguiria pelo menos uma vitória para poder manter ali à frente nas finais, não aconteceu. Davi, como que você viu esse jogo aí? O que você achou que poderia ter acontecido de diferente, que não aconteceu? Mais uma vez, Baralli entrando na segunda unidade, né? Como eles dizem na NBA, no segundo time. O Scott Machado muito abaixo. Vamos falar, o Scott realmente nas finais não rendeu bem, ruim de pontuar, não estava conseguindo acertar nem os passes. O Baralho entrou e dessa vez, ao contrário do jogo 2, conseguiu até fazer algumas jogadas, conseguiu oferecer algum perigo ali ao lado do Juan Pablo Arengo, mas mesmo assim não foi o suficiente. Do lado do Franca, foi outro cenário. Mas vamos lá. Do lado do Minas, Davi, o que você achou do jogo? Cara, é uma situação um pouco parecida com o jogo 2, assim, em termos anímicos diferentes. Tipo, o Franca, ele foi muito mais fortalecido com o jogo 3 do que o Minas foi para um jogo 2, por exemplo, assim, vencendo um adversário fora de casa. O Minas sentiu muita falta do Paranhos, sabe? Claro. Jogar sem ele ali, que por mais que ele seja um dos jogadores mais criticados do Minas, né? Tem uma situação com ele ali que no ataque ele deixa um pouco a desejar, na defesa até que ele vai bem, mas realmente o Minas ele sentiu muita falta dele, porque o Franca soube aproveitar muito bem o espaço que o Vini deixava no garrafão. Apesar de ser um cara jovem, de estar evoluindo, de estar, né, hoje saíram em listas já de jogador que mais evoluiu, jogador jovem da temporada. É um espaço, foi um espaço que o Franca soube aproveitar muito bem, com seus jogadores e expôs essa fragilidade defensiva do Minas. Colocar lá, deixar o Rafa Mineiro jogar quase 40 minutos, quase o jogo todo, um cara já um pouco mais velho, que você não pode colocar ele o tempo todo, claro. Apesar de, junto de estar fora o Paranhos, a lesão do Rolo atrapalhou demais. Eu acredito que o Franca soube aproveitar os espaços que o Minas deixou, assim, colocando em termos gerais, o Franca ele soube jogar uma final e o Minas estava jogando, tentando sobreviver. Aquela lá, o Minas batia tentava fugir da correnteza, a correnteza puxava ele mais para fora, mais para dentro. Então, o Franca não dependeu tanto do Didi, igual foi no jogo 2, mas aí no jogo 2 que o Jorginho não apareceu, ele apareceu no jogo 3. Igual você falou, o Scott Machado muito abaixo, assim, jogou menos de 10 minutos, porque realmente não estava num dia bom. E aí, assim, se alguém sai, né? Hoje já está um 2-1 para a Franca, fica muito complicado o Minas reverter. Mas se alguém sai muito fortalecido desse time do Minas, sem dúvida o Baralho e o Arengo. Os dois argentinos eles estão mostrando que eles estão tentando de todas as maneiras. Então foi um jogo 3 que foi muito baseado nisso. O Minas com desfalques muito importantes e Franca sabendo aproveitar a fragilidade defensiva que o time do Minas teve. O time do Franca, né? Se na NBA a montagem de times está mudando um pouco, né? Tá menos focada ali em ter dois, três jogadores de acima da média. O Franca mostrou que você tem que ter, na verdade, quatro. E realmente é impressionante, né? Nesse terceiro jogo, os três maiores cestinhas do Franca tiveram mais pontos do que o cestinha do Minas, que na verdade foram dois, que foram o Arengo e o Baralho, né? Então, assim, a gente teve o Jorginho jogando e pontuando muito bem, e teve o David Jackson também jogando muito bem, imparável nas bolas de três.
Depois o Lucas Dias também veio bem para o jogo. O Franca realmente pontuou muito, igual você falou, o Didi realmente não teve tanto destaque. Talvez ali a defesa do Minas deu uma endurecida em cima dele, o que acabou gerando espaço para os outros, né? Tanto para o Jorginho poder criar, quanto para o David Jackson e o Lucas Dias poderem finalizar. Mais uma batalha no garrafão que o Franca venceu, né? Se por um acaso o Wesley, no primeiro jogo, a gente tinha comentado aqui que não tinha ido tão bem, nesse jogo foi bem, venceu as batalhas ali. Claro, o Minas sem o Paranhos é outro garrafão, isso é óbvio. O Vini Silva vem muito bem até as finais. No primeiro jogo foi muito bem, foi uma das peças, assim, digamos, de surpresa do Minas ali, assim como o Baralho, né? Na hora que a coisa começou a ficar difícil, entrou o Vini ali brigando pelos rebotes, o Baralho oferecendo ali novas possibilidades ofensivas, né? Mas o time do Franca realmente não deixou o Minas chegar, né? O Minas chegou a chegar a 4 pontos, mas toda hora o Franca, especialmente ali no final do jogo, né, foi se distanciando até de um jeito que não dava mais, né? E aí eu me questiono, né, Davi? A gente tinha falado do elenco curto do Franca, baseado nos minutos que o Elinho distribuiu no primeiro jogo, que foram poucos para cada um. Já nesse, ele aumentou um pouco, né, os minutos do banco, mas nem precisou, né? Porque 4 dos 5 tiveram pontuações altas e o Wesley foi bem, né? Venceu o duelo com o Rafa Mineiro, venceu o duelo com o Vini Silva. A gente fica naquela, né? O que pode ser feito da parte do Minas para mudar a situação, para dar uma injeção de ânimo ali? Você acha que o Baralho talvez entrar já de titular desde o início, o Minas tentar achar uma pontuação acima, e talvez até na defesa, né? Você acha que tem alguma coisa, assim, alguma carta na manga que o Léo Costa pode pensar em fazer, Davi? Então, a tática dele, né, que funcionou no jogo um, que funcionou até certo ponto no jogo 2 também, era jogar com 3 caras altos, né? O problema é que ele perdeu 2 de uma vez só. A gente não sabe como é que vai estar a condição do Holloway e do Paranhos. Assim, hoje, no momento, ele só tem o Rafa Mineiro e o Vini Silva. O Vini Silva claramente sentiu o peso de jogar, né, uma final sendo o principal pivô, o Rafa Mineiro muito sobrecarregado. Tem que ver o que ele vai fazer. Assim. Eu já acho que nesse momento agora, com 2-1 e você jogando fora de casa, perdendo agora, perdendo perdendo por 1.000, assim. Então, ele deveria, o Léo Costa, né, deveria rever essa questão de minutagem do Baralho e do Scott Machado, às vezes já começar com o Baralho de fato. O Fusaro que não foi bem no jogo 2 foi bem no jogo 3, assim, às vezes merece uma oportunidade também, porque é um cara que, apesar dele não ser tão alto assim, ele tem a mesma função que o David Jackson tem no time do Franca, que é marcar o físico, né? Então, colocando o Fusaro já de uma vez, o Arengo, né, nem se fala, tá jogando muito. Então, eu tentaria algo diferente, assim, as peças são poucas, né? Agora ele está limitado em poucos jogadores, vai ter que jogar, vai ter que colocar para jogar 30 minutos cada jogador, porque não tem outra peça. Então, assim, em termos de escalação inicial, assim, desde o início ele já deveria, imagino eu, né? Deveria tentar algo que já vai tentar surpreender o Franca. Então, assim, às vezes vai ter que começar com o Rafa Mineiro, não tem outro, vai ter que começar com o Vini, mas às vezes um Baralho, um Arengue e um Fusaro para tentar ver o que dá. E aí você vai alternando, você vai, assim, querendo ou não, o Scott Machado é um cara muito experiente, então ele vindo do banco, tendo uma visão diferente do jogo pode ajudar. E outros jogadores assim que a gente confia, né? O torcedor do Minas confia, mas que para uma final tá difícil mesmo, assim, um Yuri, tá vendo? Não tem assim, o Rodrigues não vai ter essa cancha para poder jogar. O Minas, infelizmente, ele chegou num momento agora que assim, ele vai cair, não é nem cair atirando, porque não tem quem atirar. Então ele vai ter que jogar com o que dá. Né? Assim, é muito triste você pensar assim, claro, a gente não, o jogo amanhã, a gente não sabe amanhã para hoje, né? A gente está gravando. O Minas ele pode dar uma sobrevida amanhã e não vou falar milagre, mas por uma obra do destino assim, o Minas ganhar esse jogo, chegar no jogo 5 com algum ânimo. Mas é muito triste você ver o Minas
na temporada que fez, recordes batidos, jogadores com muito ânimo, chegaram numa final agora sem seus dois principais jogadores e com uma limitação muito grande do elenco, rodando, né, os 10 jogadores, agora menos, né, 8 jogadores de elenco. A gente sempre falou aqui, né, que o Minas teve que fazer muitos testes ao longo da temporada e, de certa forma, na final, até dentro de uma teoria bem vigente na NBA, de que às vezes você vai ter 8, 9 jogadores durante a temporada e nos playoffs 7, 8, né, no máximo. Porque realmente o Lucas Rodrigues, quando entrou, se não me engano, no jogo 2, não me lembro se ele entrou no 1, não foi bem, né? Não conseguiu engatar ali. O próprio Yuri também não conseguiu grandes coisas ali com esse garrafão do Franca, né? E por outro lado, a defesa do Minas, principalmente, eu acho que está deixando a desejar, né? Se o ataque tem ali o Arengo e ainda conseguiu alguma coisa no jogo 3 com o Baralli, a defesa não conseguiu parar, né? Quando se endureceu com o Didi, apareceu um David Jackson, um Jorginho mais criativo. Aí quando começou a endurecer com o Jorginho, tentar marcar um quadra inteira, né? David Jackson e Lucas Dias se destacam. Quando fecha o perímetro, aí que o Lucas Dias e até o Wesley, o próprio David Jackson conseguem infiltrar o Minas realmente com muita dificuldade, né? De fechar o garrafão, de criar ali uma dificuldade para os bigs de Franca, né? E agora o jogo em Franca realmente precisa de um milagre, né? O Minas para conseguir trazer pelo menos o jogo para Belo Horizonte de novo. É muito difícil imaginar que depois que o Franca engatou essas 2 vitórias fora de casa, que o Minas vá conseguir vencer lá, mas venceu o primeiro jogo, tudo é possível, né? O esporte é imprevisível, mas eu acho que o Léo Costa realmente agora está com poucas possibilidades, né? Se tivesse talvez insistido um pouco mais no Rodrigues, ou talvez já mudado esse esquema de entender o Baralli já como começar com o Baralli, né? Porque realmente essa estratégia de entrar tanto com ele quanto com o Vini no segundo time ali já ficou manjada, então o Elinho já se precaviu aí disso. E a bola também tem que começar a cair, né? Foi uma série que o Minas errou, por exemplo, muito lance livre, né? Ficou uma média de 50%, se não me engano, e muito abaixo, às vezes, em casa e tudo. Então, pode ser que tenha um fator emocional também aí, né, Davi? Será que, tal qual o torcedor, esse time, o técnico, ficam lembrando de bateu na trave? Ou isso aí é a gente tentando achar desculpas emocionais para uma qualidade muito superior do Franca? Não, eu não acredito nem que seja essa questão de uma qualidade muito superior do Franca, não, assim, acho que são bem iguais, mas com certeza a questão de Franca tá vindo de 3 títulos seguidos e o Minas tá batendo na primeira final, entra em quadra, não tem jeito. O Elinho assim, claro, o campeonato ele é um na primeira fase, o campeonato é outro, vai das quartas de final até a semifinal, e na final é diferente. E o time do Franca tem um treinador que é o atual tricampeão, que ele sabe se virar em finais, né? O Léo Costa, ele tá chegando na sua primeira final de NBB, então, assim, é uma situação completamente diferente para ele, nova, mas, assim, ele é experiente também, ele sabe o que faz, mas eu não tenho dúvida de que essa questão emocional influencia um pouco os jogadores, porque é muito ruim, né? Você, igual eu comentei, que você chegar numa final sendo favorito, porque o Minas era o favorito, né? Por campanha, por jogadores, e aí tudo vira de uma hora para outra, assim, ganhar um jogo fora de casa, da maneira que foi, né? Vir para jogar os jogos 2 e 3 em casa e perder da maneira que foi, assim, eu acredito que o time ele cai muito no emocional. Mas tem jogadores lá que são campeões também, né? O Rafa Mineiro é um jogador multicampeão, o Fusaro é campeão, o Paranhos experiente, né? Então, assim, esses caras têm que entrar em ação agora. Eu lembro que no final do jogo 2 a gente conversou, né? A gente fez a coletiva com o Rafa Mineiro, ele disse, né, que são esses jogadores que tem que chamar a responsabilidade agora de poder
puxar na memória aquilo que já passaram, que já tem de bagagem na carreira, para poder passar isso para os mais novos, para quem nunca chegou numa final. Mas do outro lado também é os caras que conhecem muito bem disso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Franca vai jogar o jogo tático no jogo quadro, mas o jogo emocional entra em quadro também. Então, eles vão ficar. Claro que no basquete as regras são diferentes, o jogo é diferente, mas assim, atrasar um pouquinho o jogo, né? Fazer uma falta ali para poder parar o time do Minas, ou um ímpeto que tiver e tal. Eles sabem que o Minas está cheio de desfalque, então, assim, vai atacar aqueles que precisam cansar mais rápido para poder ter liberdade para atacar um outro que não tenha tanta qualidade na defesa. Então, o emocional ele vai entrar em quadra para os dois lados, assim. Para Minas, infelizmente, isso vai pesar mais. Acho que Franca não tem, vai jogar na dele em casa, com a sua torcida, com jogadores multicampeões, e o Minas ele vai jogar assim o que A der, vida, né? vai jogar a vida. Vai jogar a vida, vai jogar com o que dá, assim, infelizmente. O Mineiro vai ter que se dobrar duas vezes mais para jogar de pivô, de ala, o Fusaro também. Então, assim, aí vai. Uma bola dos caras cai, a bola do Minas não cai. Aí eles voltam lá e matam mais uma, e do Minas não cai. Isso aí vai chegar um momento que vai abrir a perna e vai aceitar. Não tem o que fazer. Então vai ser um jogo assim, para o torcedor do Franca, é desfrutar, porque está muito perto, assim, de fato. A gente não precisa esconder nada. E para o Minas, para quem for ver o jogo, é rezar pelo milagre mesmo, porque está muito difícil. É, a gente se apega ao fato do Minas ter conseguido ganhar uma vitória, né, no primeiro jogo em Franca, mas foi claramente um jogo onde teve um momento ali que deu tudo certo para o Minas e meio que tudo errado para o Franca, né? Naquele final ali eles deram airball e tudo, enquanto o Baralli derrubou todas e o Arengo, né? Fizeram cestas Uhum. importantíssimas ali. Agora, assim, a esperança fica até difícil, porque até pensar que o Minas vai conseguir vencer aqui em Belo Horizonte ficou um pouco difícil, né? Porque teve dois jogos, um perdeu de uma forma muito preocupante, no segundo até conseguiu oferecer um pouco mais de resistência, mas ainda assim não chegou tão perto de vencer, né? Ao final do quarto quarto ali já foi aquela coisa meio lacônica ali, meio deprê. Então, fica aí um gostinho amargo, de certa forma, né? Porque venceu o primeiro jogo fora de casa, a gente criou algumas expectativas que poderia jogar bem em casa. Agora, você acha que o Léo Costa, de alguma forma, errou? Você acha que essa mudança, às vezes, do Baralho já poderia ter sido feita antes? Será que isso faria diferença também? O que você faria de diferente aí da parte do Minas, cara? Tem alguma coisa? Em termos de sair com o baralho do banco, entrar assim, eu não acho que tem tanta diferença, porque se eu pegar números, o baralho joga vindo do banco meia hora e o Scott Machado joga 10 minutos. Assim, eu realmente não entendo essa questão, assim. Mas, O por baralho exemplo, hoje, se ele quando ele entra, às vezes já tá 10 pontos de diferença, entendeu? A coisa já né? tá difícil, aí tem que correr Uhum, atrás, ao invés de dar ali uma certa confiança para o cara, poder, olha, tá tudo zero, pode tentar mais livremente, sem tanta pressão, sem a obrigação de acertar, né? uhum. Eu realmente, assim, eu não consigo pensar o porquê, assim, hoje, além da indicação do Vini para o jogo que mais evoluiu, o baralho tá lá disputando o prêmio para ser o sexto homem. Né? Não dá para ver, assim, é até um pouco esquisito você pegar o baralho. Você perguntar para qualquer pessoa que assiste o NBB e perguntar quem que é o melhor jogador do Minas, vai falar o baralho, mas não dá para entender porque que ele começa do banco. Assim, é alguma questão que é só o Léo Costa para responder mesmo. Assim. O que eu tentaria diferente, o que eu tentaria mudar, realmente acho que é isso, eu já tentar entrar com o baralho, porque foi o que eu disse, assim, o Minas ele não tem muita coisa a perder agora. Então, entra com o baralho, com o Arengo, né, o Fusaro também por falta de opções, assim, ele vai ter que acabar jogando. E Rafa e Vini, assim, realmente assim, muito complicado porque não tem quem colocar. Infelizmente, assim, eu gosto muito do jogador, acho que vai evoluir muito, mas o Yuri realmente não mostrou ainda que tá pronto para uma final. Assim, eu espero que cale minha boca e tal, mas assim, ele tem pouca minutagem. Na minutagem que ele entra, ele não consegue fazer muita coisa. E os outros É, também, assim, se com dois a mais na rotação, um Paranhos e um Rolo, eu ajudaria bastante. Mas com eles já estava difícil, sem eles, então é pior ainda.
Realmente, assim, espero que o Léo Costa ele tenha ali uma tática muito especial, porque agora que ele tem dois jogadores grandes a menos, o time do Franca, que já era mais alto e mais forte que os jogadores do Minas, com dois a menos agora, os caras ficam quatro vezes maiores. Então, o Fusaro vai ter que marcar o Lucas Dias em vários momentos. O Arengo vai ter que travar ali. O Arengo já estava marcando, o Didi marcou até bem em certo momento, mas assim, claramente chega um ponto que o Didi ele mostra que ele é superior e que o Arengo ele não consegue marcar ele com tanta eficiência. Então é E realmente assim. isso acaba cansando o Arengo também, né? É, Isso faz com que isso atrapalhe a qualidade dele do ataque, né? e isso não é algo, isso é algo pensado, óbvio, assim, eles sabem da capacidade de cada um de marcar, e é muito melhor você ir para cima de um Baralho, de um Arenga, do que para cima do Fusário do Mineiro. Então, acaba que isso ajuda o time do Franca a poder abrir vantagem, né? Cansar os caras na defesa, vai chegar no ataque morto, e a bola não vai cair, e aí isso vai minando o time do Minas. A cada bola perdida do Minas, a cada arremesso errado, os caras vão ficar sem paciência, ainda mais agora que eles sabem que eles não podem errar, e isso vai complicando cada vez mais. Então, o que o Léo Costa tem que fazer agora mesmo é pegar a prancheta dele, olhar. É aquilo que o pessoal sempre brinca. Na prancheta, o treinador sempre vai ganhar do outro. O problema é que dessa vez agora, acho que o Léo Costa ele desenhar a jogada na prancheta dele, ele pode até perder, porque ele não sabe o que vai fazer. Então, e o Elinho tá tranquilo do outro lado. O Elinho tem dois jogos, tem um jogo em casa agora, e se por acaso acontecer lá uma tragédia lá em Franca, volta para cá, sabendo que já veio para cá duas vezes e ganhou dois jogos. Então, realmente é bem complicado para o Minas. É, uma coisa que foi falada até naquela coletiva que a gente estava também é a questão física, né? Que no primeiro jogo o Franca veio muito desgastado dos jogos contra o Flamengo, né? A gente até tinha falado isso aqui, que provavelmente o Franca ia chegar mais quebrado do que o Minas, porque o Minas ganhou de 3-0 do Bauru e o Franca levou para o jogo 5 para poder passar do Flamengo, né? Então, isso talvez tenha contribuído para o baixo rendimento, até do Jorginho, principalmente, que é quem constrói o jogo no Franca no jogo 1. Já no jogo 2 e no jogo 3, o que ficou parecendo foi o contrário, né? Ficou parecendo que o Minas estava quebrado, que o Minas estava desgastado e o Franca na ponta dos cascos ali. Então, temos que pensar bem aí para ver o que pode fazer o Léo Costa, né? Cara, queria contar uma historinha aqui. A gente tinha feito aquela ideia de ter uma historinha. No final desse jogo 3, estava descendo o elevador lá da Arena UniBH, né? E encontrei com o Jorginho. Já depois a gente conversou na coletiva. Depois, na hora de descer, a gente acabou descendo junto. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele sobre o jogo das Olimpíadas, né? Contra o LeBron e os Estados Unidos, o Curry e tal. E foi muito legal. Ele falou ó, que o time todo estava super ansioso, que o time do Brasil ficou muito ansioso antes, mas que eles já sentiam que se eles fizessem tudo certo, os Estados Unidos ganharia por 10, 12 pontos de frente. Então, mas que ele também viu como uma certa realização profissional, né? Tá ali na quadra contra esses caras, podendo atrapalhar eles, podendo jogar duro na defesa contra eles ali. Então, foi um papo rápido de elevador ali que eu tive com o Jorginho. Jorginho, muito gente boa, o cara que, principalmente quando desliga o microfone, a câmera, ele conversa, dá papo, sorri bastante, é uma pessoa muito gentil. E eu até mostrei para ele lá aquilo que a porta estava fechada, a gente foi descendo, e na hora que a gente saiu da arena, o ônibus do Franca estava lá esperando só ele e o assessor de imprensa que estava lá com ele. Então, foi, foi aí uns 3 minutos divertidos que tive aí com o Jorginho de Paula. Coisas de final de NBB, né, Davi? E agora você vê assim, agora que a gente falou, você vê alguma possibilidade de vitória do Minas? Ou, sim, dá para pensar num mundo muito hipotético e tal. O negócio que eu fiquei pensando assim, que você olhar a vitória de cada um. A vitória do Minas contra o Franca foi muito apertada. E as duas vitórias do Franca foram muito tranquilas, assim, né? Não teve. O Minas, em nenhum momento nos dois jogos na Arena do BH, teve um momento de pressão mesmo.
Então você vê, assim, para o Minas ganhar dos caras foi suado e para eles ganharem do Minas foi mais tranquilo, assim. Então, infelizmente, isso é algo que entra em quadro também. Para o Minas ganhar, se com o time completo já foi muito difícil, sem menos dois titulares. Isso, claro, a gente não tem confirmação de que se vai jogar ou não, mas se o Roller jogar, vai jogar, não vai estar 100%. Paranhos a mesma coisa. Então, vai ter que ser um dia muito inspirado, assim. Acaba que a gente vai ter que pensar o seguinte: o Minas vai acabar tomando ali seus 80, 90 pontos de novo. Cabe o ataque resolver. O Baralho entrar desde o começo e fazer um jogo da vida, o Arengo continuar fazendo o que ele está fazendo, porque ele está pontuando muito bem, mas o Fusaro vai ter que começar a pontuar. E são jogadores que não têm essa característica, né? Assim, se depender de um jogo que o Fusaro vai fazer 15 pontos, que o Mineiro vai fazer 15 pontos e que o Vini vai fazer 15 pontos, o Mineiro está perdido. O Torcer Vini ali. ainda vai, né? O Vini ainda tem uns lapsos. É. Mas o Mineiro, principalmente na bola de três, nas finais, a bola de três dele não chegou, né? Que era uma coisa que às vezes ele trazia. E Uhum. até do Vini também, né? A bola de três, na real, do time não tá muito boa, né? Não, Nessas e o finais. volume, assim, acaba que o volume é muito alto. Se o Baralho, ele vai matar ali 3, 4 bolas por jogo, mas ele vai chutar 15. Então, o volume do Minas para o aproveitamento, na verdade, né? Ele é muito baixo. Às vezes, escolher um pouco melhor as jogadas, saber o momento exato de arremessar. Claro que cada um tem a sua jogada, o Baralho tem aquela jogada que ele puxa para trás para arremessar. Mas às vezes ele está marcado por um cara que é o dobro do tamanho dele. O passo que ele tem que dar para trás é muito grande. Então ele está arremessando a quase 2 metros da linha de 3 pontos. O Arengo ele tem a jogadinha dele de sair do bloqueio e já arremessar. Mas às vezes o cara, a envergadura de um Jorginho, que é armador, é muito alto. Então, assim, o Arengo ele tem que mudar um pouco o arremesso dele para poder acertar a bola. Então, o Minas escolher melhor as jogadas, o momento certo de arremessar. Então, alguns desses jogadores conseguem fazer isso, claro, mas outros, assim, não é um Fusaro que tem que resolver, botar a bola debaixo do braço e falar assim, eu vou chutar a bola de três a rodo aqui porque eu vou resolver o jogo. Ele tem outras valências para poder fazer isso. O Mineiro é a mesma coisa. Acho que se cada um, se tem uma arma para o Minas usar nesse jogo agora, se cada um entender a sua função, então, poxa, a gente não vai depender do Vini, do Fusaro e do Mineiro para poder marcar pontos. Mas vamos marcar na defesa e deixar a bola com o Baralho e com o Arengo, que aí eles tentam resolver. É o que eu falei, assim, aceitar que o Minas vai acabar tomando 80 pontos de novo, mas se esses caras começarem a acertar a bola, calibrar a mão, às vezes o Minas ganha por um ponto e dá uma sobrevida. É isso, é isso. A gente torce por um milagre, não só porque a gente cobre o Minas e está próximo aqui do Minas, mas também para chegar ao máximo de jogos possíveis, né? Esse NBB foi muito interessante. A gente começou o poste baixo tem um pouco mais de um mês e está sendo bem divertido, né? Poder conversar disso, poder pensar melhor um pouco sobre os jogos. Então, queria pedir que, se você está nos ouvindo, parabéns. Como eu disse no podcast, se você chegou até aqui, você é um guerreiro e nós gostamos de guerreiros por aqui no Poste Baixo. Então, deixe seu comentário, vê se você acha se o Minas tem chance. Mesmo depois do jogo, se você estiver ouvindo, você acha que a gente acertou? Você acha que a gente falou um tanto de bobagem? Cornete, fale alguma coisa, a gente gosta de receber, tem deixado os comentários aí no YouTube, mas esse daqui, estamos de volta para analisar o jogo 3 e, se tudo correr bem, analisaremos novamente o jogo 4 com ou sem badalações, né, Davi? Mais alguma coisa, cara? Até aquele filme, né, A Espera de um Milagre, acho que se todo mundo, todos os torcedores do Minas assistirem ele, assim, a gente faz uma reza aí forte e às vezes torce aí para vencer, mas assim, é triste, velho. É triste chegar nesse meio da temporada com todos os recordes e todas as badalações do time e terminar dessa maneira, assim. Mas, assim, é uma boa experiência. Para uma primeira final, a gente pegou o bicho-papão. Se fosse algum outro time, poderia ser diferente, mas time que quer ser campeão não escolhe adversário, né? Então, até o ano que vem. Foi o destino quis provar mesmo, né? Esse time do Minas. É, e a gente não sabe até onde vai, né? O contrato do Léo Costa termina ano que vem, então a gente espera que continue, né? Porque chegou na final, às vezes trazer
mais um cara mais alto, né? Talvez o Mãozinha, por exemplo, que até chegou a ser registrado aí, cairia muito bem nesse time, já que Boatos, isso. eu vi boatos dizendo que o Minas estava indo atrás do Devon Scott, que é um pivô. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Pois é, a gente não deve ficar falando de especulações durante a final, que é o ápice de tudo que a gente acompanhou durante o ano, principalmente com a presença do Minas, onde a gente pôde acompanhar em loco. Cara, então é isso, Davi. Mais alguma coisa? Por hora não. Então, muito obrigado você que nos ouviu. Deixe o like se estiver no YouTube, avalie o episódio se estiver no Spotify, ouça pela Aurelo, que a Aurelo dá prêmios para nós cada vez que vocês clicam lá e escutam. Eu tenho colocado sempre tudo lá o mais rápido possível. A gente tem o post baixo NBA também aqui no mesmo canal e no mesmo feed dos podcasts. Então, se você gosta mais da Liga Americana do que da Liga Brasileira, você pode ver. Se você gosta das duas, perfeito, tem tudo para você aqui. E estamos no Instagram. Vá lá, siga, tem conteúdos lá, tem NBA no carro, tem NBB de bicicleta, só vendo para saber. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, Davi. Valeu.